Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a vida destes músicos, cantores maravilhosos. Mateus 17, quem achou? De 14 ao 20, fala glória a Deus. Pode se assentar, pode ficar quentinho, gostosinho. Ai, que bênção, meu Deus. Isso não é um bispo, isso é um pai, né, irmãos? Eu costumo dizer que não é um pai, é um avô. Que aí faz tudo mesmo. Eita, coisa boa. Acharam aí? Vocês estão bem ou estão com frio? Quer que ligue o ar quente? Não? Amém. Deus abençoe. Diz assim, Mateus, não é? Estou no 14. Mateus 17, 14 ao 20 diz assim: E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Senhor, por que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Por causa da pequenez da vossa fé. Amém? Eu sei que está na sua cabeça, como quem diz, porque está aqui no versículo 21, entre aspas: mas esta causa não se expele senão por meio de jejum e oração. Só que você vai ver que muitas Bíblias estão em aspas. Por quê? Porque esse versículo em aspas não está contido nos textos originais. O que Jesus respondeu foi: vocês não conseguiram expulsar aquele demônio por causa da vossa pouca, fala assim, glória a Deus. Amém? Estão preparados? Animados? Quentinhos? Fala assim, glória a Deus. Agora sim, fecha a sua Bíblia, se ponha de pé. E eu quero convidá-los mesmos a participarem durante os 5 domingos deste mês. 4 deles destinados a uma mini conferência sobre vitória pela fé, começando agora. E para dar uma folga aos corações e às famílias, no 4º domingo, dia 23/7, nós vamos ter uma ministração especial para as famílias, cujo título é Família Indestrutível. Amém ou não amém? Quem quer essa bênção? Fala assim, estou nessa. E hoje eu quero falar com você sobre a fé que funciona. Aleluias. Dá um tapinha de carinho no ombro do seu vizinho. Fala assim, por que será que muitas vezes eu oro e oro,
e a coisa não acontece. Hoje eu quero falar com você sobre a fé que funciona. Fala assim, aleluias. Fecha os teus olhos. Fala, meu Deus, me ajuda agora, em nome de Jesus. Eu quero, Senhor, entender, receber, viver esta novidade de fé na minha vida, no meu coração. Me abençoa nesta noite. Fala assim agora com muita reverência na presença de Deus. Fala, Espírito Santo, ajuda-me a receber da tua medida hoje, para tomar posse da tua santa palavra. Me abençoa hoje aqui, em nome de Jesus. Eu quero viver a vitória da fé na minha vida, uma vida diferente, uma vida cheia da tua presença e cheia das tuas vitórias. Me abençoa hoje, em nome de Jesus. Amém. Dá um aplauso ao Senhor. Fala assim, glória a Deus. Podeis aceitar. Meu querido, minha querida, falar de fé é até um pouco complicado, sabe por quê? Porque fé todo mundo tem. Fala assim, aleluias. Todo mundo tem, em especial brasileirinho nascido debaixo da linha do Equador. Fé todo mundo tem. Fé é uma coisa abstrata que existe no coração de todo ser vivo. Fala aleluia. Fala assim, menos mal. Por que eu estou meio morocochô assim? Não sei, mas fé você tem. Fala aleluia. Sabe por que você tem fé? Porque ninguém em lugar nenhum, nem na selva de 4 patas, acorda o dia e fala assim, hoje eu nem vou sair para comer alguma coisa. Não existe ninguém na natureza que de manhã acorde com esse pensamento. O leão, quando acorda de manhã, a leoa, quando acorda de manhã, ela já acorda assim, hoje eu vou pegar um viadinho. Fala assim, aleluias. O nome disso é o quê? O nome disso é o quê? Fala. Ou você acorda de manhã, pode estar um frio danado, você vai vender, sei lá, a Patrícia, sei Marquinhos, sei lá. Hoje no frio eu vou vender ar-condicionado. E o cara vende, meu, fala assim, aleluia. Vai, dá um glória a Deus pentecostal aí, irmão. Amém ou não amém? Hoje eu vou levantar para trabalhar e Deus vai me abençoar. O Davizinho está lá no banco cuidando de tudo. O Zé Roberto está ali, vai tocar o celular e toca o celular. Num frio desse tem gente comprando ar-condicionado. Num frio desse tem gente trabalhando, correndo e tudo. E todo mundo tem a real certeza de que aquele dia vai dar certo. É ou não é? Senão você não saía de casa, você já falava assim, hoje eu não vou para lugar nenhum, não vou nem esquentar o café, porque eu não creio no café, porque eu não creio no fogo, porque eu não creio que eu estou com fome, eu não creio que eu estou vivo, ai meu Deus, acho que eu não existo. Fala assim, aleluias. Eu estou me esforçando, fala aleluia. Você é uma pessoa de fé. Você crê que a doença vai ter solução. Você crê que aquele desemprego vai ter solução. Você crê que aquele papel vai ter solução. Fala assim, aleluia. Dá um aplauso. Fala assim, glória a Deus. Oh, meu Pai. Fé é uma bênção.
Estou eu nas minhas viagens dando aula por aí, e do meu lado tem um professor ateu. Eu já olhei para ele: tu és ateu? Com um sorrisinho ele falou: por quê? E aí nós já estávamos numa discussão religiosa lá na Kombi, então já estava conversando. Aí a mulher dele é cristã. Mulher dele é cristã. Ele fala que o pior dia da vida dele é Natal e Ano Novo. Falou mesmo. Porque ele quer ir para outro lugar e tem que ir com a família para a igreja para passar a virada do ano, e ele queria estar bebendo. Eu falei para ele: você já se alegou por causa disso? Passar o Natal com a sua família ao invés de passar o Natal bebendo? Ele falou: você tem certa razão. Ateu. Eu falei: para onde nós estamos indo agora? Ele falou: para Campinas. Eu falei para ele: você tem certeza? Quem te falou que nós estamos indo para Campinas? Aí ele começou: mas meu ateísmo é em outra relação. Eu falei: não, é na mesma relação. Você tem fé. Nem fale aleluia, só fala assim: é verdade. Levante a mão, todo mundo fala: é verdade. Nós somos pessoas de fé. Em algum momento, alguém, talvez o Big Band, colocou uma semente dessa no teu coração. Porque sabia, alguém, talvez uma abstração cósmica, um girino espacial, olhou para você e pensou: para vocês viverem, vocês vão precisar ter fé. Fé em alguma coisa. Já disse o grande ministro da Educação, Gilberto Gil: fé não costuma falhar. Fé todo mundo tem, meu querido. Fala assim: bispo, o que você quer de mim? Eu não quero nada, a não ser a tua amizade, e que você seja feliz. Mas eu sei que só essa fé natural da sobrevivência não vai funcionar 100%. O que me despertou isso? Já a minha própria vida, mas o que me despertou isso recentemente foi conversando com outro professor. O professor é budista, e aí lá na Kombi começaram a falar de oração do Pai Nosso. E ele falou assim: puxa vida, é verdade, tem madrugada que eu acordo estressado, ansioso, que ele falou que ele é muito ansioso e tal. E aí ele faz a reza budista. E ele falou que não conseguiu se livrar daquela ansiedade. Mas aí ele se lembrou do Pai Nosso. E ele rezou na linguagem dele o Pai Nosso. E ele falou que aquela ansiedade saiu do coração dele como se fosse tirado com a mão. Ele disse. Eu falei: meu Deus, eu comigo: meu Deus, louvado seja, é aqui que eu vou entrar na cabeça desse povo. Fala assim: aleluias, meu Pai. E a um outro perguntou, que é um doutor em filosofia, perguntou para ele: como que é a reza budista? Ele falou: a reza, traduzindo lá, ele fala até em japonês, ele falou que quer dizer o seguinte: eu agradeço pela natureza, eu agradeço forças cósmicas que estão comigo aqui agora, eu agradeço a toda a energia molecular ultrassensível que passa sobre mim nesse instante. Eu agora me conecto a toda a força universal. Não funcionou, irmão. Ele disse que ele orou o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia me dá hoje.
as minhas dívidas, assim como eu perdoo aqueles que me devem. E não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória. Saiu, que nem tirado com a mão. Aí eu falei para eles a diferença de fé e fé em Deus. Há diferença em fé. Fé natural, fé para sobrevivência, a fé que foi posta no meu coração até para eu acordar de manhã. Há diferença nessa fé natural que todo ser vivo tem. Diz a palavra de Deus que o passarinho descansa. Jesus disse: os pássaros descansam no cuidado do Pai Celeste, que sabe que o Pai Celeste vai dar alimento para eles. Fala assim: glória a Deus. Há diferença de fé natural que você tem para viver e fé em Deus, que foi brotada no nosso coração quando você ouviu a respeito da palavra de Deus, e aí brotou uma fé diferente no teu coração. Fala assim: glórias a Deus, meu Pai. Você tem fé, mas a fé que funciona sempre não é a fé natural que todo mundo tem ao nascer. A fé que funciona é uma fé que brotou na sua vida, oriunda, proveniente, nascente da palavra de Deus, que caiu na tua mente e no teu coração, e você falou assim: eu creio nesta palavra. Fala assim: glórias a Deus, meu Pai. Você hoje, a partir desta noite, está sendo convidado para entrar de cabeça num seminário. Fala assim: aleluias. Fala aleluia. Seminário de fé que te dá vitória. E esta fé que te dá vitória é uma fé em Deus. Dá um aplauso ao Todo-Poderoso. Fala assim: fé em Deus. Fala assim: eu creio, Senhor. Eu creio em Ti. E eu sei que a minha fé em Ti vai fazer toda a diferença na minha vida, em nome de Jesus. Não é uma fé natural, é uma fé pessoal. Fala assim: aleluias. E deixa eu te falar uma coisa. Deus quer que você tenha experiências sobrenaturais com Ele. Deus quer te levar a ter experiências sobrenaturais na sua vida. Nós estamos muito humanos. Fala assim: aleluia. Fala assim: misericórdia e glórias a Deus. Nós estamos muito humanos, dependentes do que vemos. Estamos vivendo em cima do que ouvimos. O nosso ânimo está dependendo se as coisas estão boas ou se as coisas estão ruins. A fé natural é assim. Ela depende da aparência, mas a fé pessoal em Deus não depende da aparência. Muito pelo contrário, quanto pior tá, mais fé em Deus a gente tem. Fala assim: aleluias, meu Pai. Mas a fé natural vai falar: hoje está difícil. A fé sobrenatural em Deus vai falar: hoje está difícil, mas Deus vai me dar a vitória em nome de Jesus. A fé natural vai falar: fique em casa porque a casa caiu. A fé sobrenatural vai falar: eu creio num Deus que restaura
minha vida e restaura a minha história. A sua fé natural vai falar que acabou. O demônio vai ajudar a sua fé natural a achar que acabou. Mas a sua fé sobrenatural em Deus vai falar: não acabou não, está apenas começando o tempo de Deus na minha vida e na minha casa, em nome de Jesus. Fala assim: glórias a Deus, meu Pai. Eu quero saber se você tem fé natural ou se você tem fé pessoal no Filho de Deus que morreu naquela cruz e está vivo hoje aqui para te dar vitória. Eu quero saber que tipo de fé que você tem. Você tem fé natural? Fala misericórdia. Mas você tem fé sobrenatural? Você vai falar o quê? Nada, você vai falar glória a Deus e vai dar um aplauso ao Senhor e vai falar assim: louvado seja o nome do Senhor. Deus quer que você tenha experiências sobrenaturais. Dá um sorriso. Experiências sobrenaturais. Quem aqui está tendo experiências sobrenaturais? Deus quer que você tenha experiências sobrenaturais com Ele. Por que que muitas vezes a fé natural sua vence a sua fé extraordinária, ou a fé que vem da palavra de Deus? Porque você não está deixando Deus te dar experiências sobrenaturais. Nesse texto que nós lemos Jesus descendo do monte, e ali já estava um problema, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas o fato, diz a palavra, é que antes de descer do monte, Jesus estava no cume do monte. Fala assim, glória a Deus. E ele estava com quem? Pedro, Tiago e João. Fala assim, aleluia. Quantos discípulos são? 12. Levou quanto lá para cima? E os outros ficaram? A grande maioria sempre fica embaixo. E alguns daquele monte querem subir ao pico do monte. Fala assim, glória a Deus. Deus quer que você tenha experiências sobrenaturais. Deus quer te levar lá para cima no monte. Por quê? Porque Ele quer te mostrar algumas coisas. Fala assim, Senhor, eu quero permitir que o Senhor me mostre algumas coisas. Jesus não se transfigurou no pé do monte. Jesus se transfigurou para 3 dos seus apóstolos, mas foi lá no cume do monte. Talvez isso já te chame um pouco a atenção. Por quê? Porque Deus quer que você tenha experiências sobrenaturais. Fala assim, aleluias. Pergunta para mim, como? Pergunta para mim, onde? Pergunta esse ladinho aqui, pergunta para mim, em quanto tempo? Ah, tem gente que não perguntou. Fala onde? Fala como? Pergunta em quanto tempo? Tá bom, vamos ter uma experiência sobrenatural. Quem quer ter uma experiência sobrenatural? Temos tempo agora ou não? Temos tempo agora ou não? Temos tempo agora ou não? Deixa eu te falar, não. Experiência sobrenatural de Deus e com Deus requer tempo. Eu posso fazer vocês terem umas experiências emocionais, mas eu não posso fazer vocês terem experiências sobrenaturais. Por quê, bispo? Porque para Jesus se transfigurar diante deles, Jesus os levou lá para o alto do monte e gastou tempo com eles. Quando eu perguntei quem é que está tendo experiência sobrenatural com Deus, algumas pessoas levantaram as mãos aqui, só 3, 4, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E estas que levantaram as mãos são exatamente as mesmas que têm gastado tempo com Deus para ter experiência sobrenatural. Por que que Jesus leva eles para o monte?
E por que que Jesus se transfigura na presença dele? Por que que o Senhor quer trazer experiência sobrenatural para mim e para você? Por uma razão muito simples: nós não somos seres só carnais. Fala assim, aleluias. Fala assim, eu sou espiritual também. Você não é só um ser alma emocional, você é um ser espiritual também. Nós gastamos tempo para chuchu com a nossa carne, com as nossas coisas, com as nossas dificuldades. Nós gastamos tempo para chuchu sofrendo as nossas dores, as nossas depressões. Mas nós não gastamos tempo para ter um sobrenatural com Deus. É aí que está o errado. Nós queremos ter alguma experiência, alguma emoção. Quem não quer? Mas nós não temos tempo para deixar Deus fazer isso na nossa vida. Ah, Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito. Eu quero falar em língua estranha. Eu quero ter visões extraordinárias. Mas no ônibus, no metrô, na correria, assistindo televisão, tá difícil, hein, Deus, para eu ver um anjo. Tá ou não tá? Senhor, aí o Senhor toca no teu coração, aí você sente até uma vontade de começar a orar, aí você fala assim, meu Deus, mas eu vou perder o capítulo da novela. Aí você fala para o Senhor, espera um pouquinho, anjo, que eu vou ver o final da novela e eu volto já para a gente ter um sobrenatural. Não vai dar certo. Ei, não vai dar certo esse negócio. Abraão teve um sobrenatural com Deus. Deus aparece para ele. Ele fala, como que eu vou saber se o senhor é Deus ou não? Se o senhor ficar aqui até eu preparar o negócio, eu sei que o senhor é Deus. Ele foi e preparou um negócio. Bolo, pão assado, cabrito assado, um sopão maravilhoso de ensopado, e aí voltou. Meu Deus do céu, quanto tempo demorou esse negócio? Matar o cabrito, assar o cabrito, pôr na lenha, fazer o mingauzão, preparar tudo, assar o bolo. Fala assim, Deus não tem pressa. Vou dormir. Ai, seja o teu nome. O anjo estava pronto para aparecer no quarto. Volta amanhã. Deus quer ter uma experiência sobrenatural com você. Deus quer ter uma experiência sobrenatural com você. Deus quer se mostrar para você. Deus quer te levar num êxtase. Deus quer te levar num êxtase. Um êxtase espiritual. Deus quer arrebatar você do teu corpo. Já pensou? Você orando, daqui a pouco você sobe um pouquinho, você vê você orando no quarto. Já passou por aí ou não? Já passou por aí ou não? Fala, não. Deus quer ter um sobrenatural com você. Ele leva alguns para o monte, se transfigura na presença deles. Os caras ficam loucos e falam, não, vamos ficar por aqui. Mas Jesus fala, não, nós temos que descer porque tem coisa para fazer. Mas eles tiveram uma experiência sobrenatural com Deus. Fala assim, aleluias, meu Pai. Deus quer levar você a ter uma experiência sobrenatural, natural, extraordinária com Deus. Fala assim, aleluias. Eu lembro uma vez, numa vigília em casa, Deus me mostrou uma bola de fogo correndo na sala de casa. E aquela bola de fogo parecia um brilhante maravilhoso, verde, azul, colorido. E eu fiquei que nem louco naquela noite, correndo atrás daquela pérola, daquele ouro, daquele negócio, a noite inteira, de maneira que no dia seguinte eu não tinha perna para nada, para coisa alguma. Parece que eu tinha jogado 10 horas de futebol. Por quê? Porque eu vi algo extraordinário que me interessou tremendamente da parte de Deus. Fala assim, glórias a Deus, meu Pai.
Deus quer ter uma experiência sobrenatural com você. Para quê? Fala assim, para quê? Fala assim, para quê? Para quebrar a carne. Para quebrar a carne, quebrar isso aqui, ó. Quebrar sua frieza. Para quê? Para quebrar sua frieza. Olha o fantasma aí. É isso. Para quebrar sua frieza. Para quebrar o teu jeito de orar. Você está desesperado, quando você vai orar, você ora, Senhor, Senhor, não sabe nem o que falar com Deus. Você está com o coração apertado, está morrendo por causa de tantas lutas e não tem um clamor diante de Deus, quem sabe, de 2 horas, a madrugada na presença de Deus. Por quê? Porque você não tem experiência sobrenatural com Deus, e Deus quer que você tenha experiência sobrenatural com Ele, a experiência de agitar a tua carne, tirar a frieza, tirar a timidez do teu coração. Deus quer ter experiência sobrenatural com você. Às vezes você está indo, sei lá, fazer um exame, uma dificuldade, ou você está aí tomando um remédio, ou fazendo aquele negócio no rim, que precisa ir várias horas no dia, e às vezes você está indo para lá, e meu Deus, você vai que nem um cordeirinho para aquela situação, não tem outro jeito, né Deus? E não tem um clamor sobrenatural no teu coração, para falar, meu Deus, eu creio no teu poder na minha vida, e eu sei que o Senhor vai me livrar dessa situação, em nome de Jesus. Comece a ter um sobrenatural com Deus na tua vida e na tua história. Não, eu aceito tudo. Não, eu não creio nisso. Não, Deus não vai fazer. Chama a Deus. Chama a Deus para o confronto. Chama a Deus para a situação. Você vai ver do que Ele é capaz. E eu vou te falar. Muitas situações que você está enfrentando, Deus está olhando e falando assim, eu quero ver o que é que você vai fazer. Em outras palavras, meu filho, eu estou te chamando para você ter um sobrenatural comigo nestes dias, em nome de Jesus. Deus está chamando você para ter um sobrenatural com Ele. O inferno está te levando para o inferno, o diabo está te levando para a destruição, e você está tudo bem. Não, eu acho, entra na presença dEle e fala para Ele, Senhor, eu quero saber se o Senhor é Deus na minha vida e na minha casa. E pode esperar Deus te levar para o sobrenatural em nome de Jesus. Pode esperar Deus te levar para o sobrenatural em nome de Jesus. Tem gente aqui que já teve grande livramento de Deus. Quando eu peguei no pescoço e fala, você vai subir comigo para o monte. Teve ou não teve? Mas aí pegou o livramento, não pegou? E depois, esqueci de ter um sobrenatural de Deus. E isso eu não estou falando para um só, não. Estou falando para 20 pelo menos. Sabe o que você precisa? Voltar a ter um sobrenatural com Deus. Fala assim, Senhor, eu estou disposto a quebrar minha carne e a ter um sobrenatural contigo, em nome de Jesus. A sua carne só vê crítica e impossibilidade. É verdade ou é mentira? A sua carne só sabe criticar, só sabe invejar, só sabe duvidar. É por isso que Deus está te chamando para ter um sobrenatural com Ele. Deus vai quebrar a tua carne para poder mudar o teu coração, para Ele ter sobrenaturais, quase que semanais, com você e com a tua vida. Fala assim, aleluias, meu Pai. Fala assim, Senhor, me abençoa agora. Lá no cume do monte, meu querido, não tem preocupação, não tem carne, não tem perda de foco. Lá no cume do monte, meu querido, todos eles só estavam vendo a quem? A quem? Lá no cume do monte, todos eles só tinham olhos para Jesus. Fala assim, aleluias. Nessa situação, Jesus se transfigura.
Aquela roupinha dele comum, não feia, comum, porque tinha uma mulherada rica que o vestia. Jesus não era pé rapado, apesar de não ter nada. Ele tinha do bom e do melhor, porque tinha uma mulherada rica, se você conhece a Bíblia, que cuidava das roupas, do alimento e da vida dele. Fala assim, aleluias. Até levando toda a nossa miséria, ele era um pão. Dá um sorrisinho, é brincadeira, fala aleluia. Ele se vestia dignamente. Fala glória a Deus. Daqui a pouco ele está em cima do monte e ele começa a brilhar. Brilhar que nem essa lâmpada fluorescente. E aí todo mundo começa a olhar para ele e falar, meu Deus, quem que é você? Porque era outra aparência. E ele brilha, transfigura. E ele mostra para ele, esse sou eu verdadeiro. E eles ficam tudo doidos. Fala assim, aleluias. Você precisa ficar doido na presença de Deus. Você precisa começar a falar em língua de novo. Você precisa começar, você é adorador? Quem é adorador? Você precisa entrar na presença de Deus com cânticos espirituais. Você precisa aprender o que é isso. Você precisa entrar na presença de Deus para Ele te dar a experiência de interpretar as línguas estranhas que outra pessoa está falando. E essa língua estranha, Ele vai traduzir bem no meio do teu cérebro. Não vai deixar dúvida nenhuma. Você vai saber exatamente o que a pessoa está falando em língua estranha. Deus quer ter um sobrenatural com você. Olha o convite, ó. Vem para um sobrenatural comigo. Está enrolado nessa vida, vem para um sobrenatural comigo. Está enrolado, cheio de dívidas, de dúvidas, cheio de incredulidade. Vem ter um sobrenatural comigo, que eu vou acertar a tua vida, vou acertar os teus passos, vou te fazer ficar absolutamente extasiado. Quem tem experiência com o Espírito Santo não precisa de droga. A droga não passa nem perto do que é a unção do Espírito Santo. Dá uma glória a Deus aí, ó. Vocês parecem que estão drogados. Dá um aplauso ao Senhor e fala glória a Deus. Fala assim, aleluias. Você precisa começar urgentemente. Fala assim, aleluias. Fala assim, Senhor, eu quero ser arrebatado no Espírito. Levante a tua mão. Fala assim, Senhor, em nome de Jesus, eu quero a experiência do arrebatamento dos sentidos, em nome de Jesus. Fala para Deus, eu vou buscar esse negócio. Fala assim, glória a Deus. 2 Coríntios 12, o apóstolo Paulo fala, conheço o homem, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei. Foi arrebatado até o terceiro céu. E lá ouviu palavras que são indizíveis. Ele chega e fala assim, eu conheço um homem, se no corpo não sei, se fora do corpo também não sei. Foi arrebatado. O que ele está falando? Ele está falando que ele estava dormindo e daqui a pouco ele não estava mais dormindo. E aí ele não sabe se essa experiência foi integral. Ele, corpo, alma e espírito foi para o céu ou só o espírito dele foi para o céu. Ele não sabe, ninguém falou. O fato é que ele não sabe se ele foi o corpo, alma e espírito ou se ele foi só espírito e alma para o céu e o corpo ficou deitado na cama. Uma coisa eu sei, se no corpo não sei ou se só fora do corpo também não sei, foi arrebatado ao terceiro céu. Ele andou lá no céu sem estar morto e depois voltou para o corpício. Fala assim, aleluias, meu Pai. Uma vez eu estava pregando sobre isso, a minha cunhada Raquel estava na igreja, daqui a pouco ela começou a chorar e ficou realmente emocionada, e ela depois falou, nossa, Marco, quando você falou isso, eu me lembrei de algo que aconteceu comigo ontem. Ela falando, ela estava chegando em casa quando ela morava no Brasil, e ela morava na rua do gasômetro. E ela diz que à noite, chegando em casa com a chave na mão, alguém pôs uma faca no pescoço dela. E ali no gasômetro, para quem conhece,
E aquela pessoa falou para ela: vem comigo agora. E começou a caminhar com ela, levando ela para um lugar escuro. De repente, ela olha para trás e ela vê o homem correndo desesperado para outro lado. E ela já está com a chave na porta da casa dela, entrando na porta da casa dela. E ela começou a chorar, porque ela falou: Deus me arrebatou da mão daquele estuprador e me trouxe de volta para onde eu estava. E caiu a ficha do que tinha acontecido com ela. Fala assim: louvado seja o nome do Senhor. Muitos dos que estão aqui já tiveram uma experiência semelhante, mas eu quero que você tenha uma experiência que nem Paulo. Quem quer? A sua carne vai ficar arrebatada. Fala assim: aleluias. A sua carne vai ficar destruída. Fala assim: aleluias. Porque você vai ter uma experiência com o sobrenatural. Vocês estão tendo muitas experiências, mas é com o natural. Vocês estão tendo muito bate-boca, mas é com o natural. Vocês estão tendo um monte de briga, mas é com a carne, com a emoção. Estão tendo um monte de briga com aquilo que você quer, que eu não quero, eu quero isso, eu quero aquilo. Vocês são fortes nisso daí. Mas Deus quer que vocês tenham experiências com o sobrenatural. E eu vou te falar uma coisa: você quer ter experiência com o sobrenatural? Quer mesmo? Venha orar de sexta-feira. Ah, não posso, não tenho tempo. E quando posso, fico, não sei orar, estou com sono, estou cansado, mas eu quero ter uma experiência sobrenatural. Agora, quando você começar a ter, você não vai querer outra coisa. Quando você começar a ter, você não vai querer outra coisa. Você vai querer ter mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Levante a sua mão direita. Fala assim: Senhor Deus, estou voltando para casa hoje. Mão lá em cima, ó. Fala: estou voltando para casa hoje. Sou servo de Deus. Sou filho de Deus. Sou filho de Abraão pela fé. O meu apóstolo se chama apóstolo Paulo, que foi arrebatado até o terceiro céu. Eu estou debaixo dessa unção e eu quero um tempo novo, sobrenatural, na minha vida, na minha história, em nome do Senhor Jesus. Dá um aplauso ao Senhor e fala assim: glória a Deus. Eles saíram de lá. Eles desceram daquela experiência do sobrenatural. Quando chegaram no pé do monte, tinha um rolo, tinha uma complicação, tinha uma dificuldade. Os discípulos estavam enrolados, não conseguiam expulsar um demônio. E aí Jesus repreende eles e fala: ó nação incrédula e perversa. Olhe bem o que Jesus falou: ó nação incrédula e perversa, significando que a incredulidade torna as pessoas perversas de coração. Fala: misericórdia, meu Pai. A incredulidade vai endurecer você. A incredulidade vai tornar você frio e feio. A incredulidade vai tornar você um pior pai. A incredulidade vai tornar você um pior marido. A incredulidade vai tornar você uma mulher pior. Porque a incredulidade faz você ficar perverso. Fala: misericórdia, meu Pai. E aí Jesus chega lá e já olha para aquele jovem que está endemoniado e já repreende o demônio: sai dele, demônio. O demônio nem discutiu, saiu. Fala glória a Deus. Foi embora. Fala assim: aleluias. Se você tivesse descido do monte da transfiguração, você também expulsaria demônio. Fala assim: aleluia. Fala glória a Deus. Mas os discípulos falaram para ele: Senhor, por que a gente não conseguiu expulsar aquele demônio? Senhor, por quê? Qual a causa desse nosso fracasso? Qual a causa? Florzinha, qual a causa do meu fracasso?
Qual a causa da minha dificuldade? Qual a causa da minha tristeza? Aponta o dedo assim. Fala assim, o diabo é culpado. Oh, coisa fácil. Ache um culpado e viva melhor. Não é assim ou não? Já disse alguém, fale a verdade e põe a culpa no diabo. Ele é mentiroso, uma mentira a mais ou a menos não vai fazer diferença para ele. Qual que é a causa? Qual que é a causa? Senhor, qual que foi o problema? O problema foi porque eu não estava de jejum. Senhor, o problema foi porque eu não sou dizimista. Senhor, o problema, qual que é o problema, Senhor, da minha vida? Qual que é o problema para essa situação? O que Jesus respondeu? Por causa da vossa pequena fé. É isso. É isso. Mas, bispo, como é que eu mudo isso? Você precisa começar a entrar no sobrenatural. Bispo, como é que eu mudo isso na minha vida? Oh, meu querido, não vai ser de frente da televisão. Bispo, como é que eu mudo isso? Não vai ser recebendo mensagem pelo WhatsApp. Deus é contigo hoje. Ajuda, mas não resolve. Qual que é o problema? O problema é por causa da vossa pouca fé. Precisa ter experiências sobrenaturais com Deus. Como é que eu vou ter experiências sobrenaturais com Deus? Fale para mim, igreja, vai. Fale para mim. Como é que eu tenho experiência sobrenatural com Deus? Fale. Exercitando a minha fé. E como é que eu exercito a minha fé? Gastando tempo com o sobrenatural. Gastando tempo com o sobrenatural. Olhem para mim. Gastando tempo com o sobrenatural. Gastando tempo com o sobrenatural. Como é que eu quero ter experiência com Deus? Como é que eu quero ter experiência para expulsar um demônio? Como é que eu posso querer ter experiência para ungir um enfermo e ele ser curado? Como é que eu posso ter experiência para passar pela porta e a porta abrir automaticamente? Como é que eu posso ter experiência de falar e a pessoa ser absolutamente restaurada instantaneamente daquela situação? Como é que eu posso ter experiência na minha vida pessoal com Deus se eu não tenho experiência com o sobrenatural? E como é que eu vou ter experiência com o sobrenatural? Como é que eu vou ter? Como é que eu vou ver Jesus transfigurar? Como é que eu vou ver Jesus transfigurar? Fala assim, como é que eu vou ver Jesus transfigurar? Fala comigo, fala. Como é que eu vou ver Jesus transfigurar? Eu tenho que começar a subir no monte. Eu não estou falando monte de Guarulhos, monte de seja o que for, não. Eu estou falando no monte da oração. Eu estou falando de entrar na presença dele e gastar um tempo com ele. Ao invés de você gastar tanto tempo com tanta preocupação, ao invés de você gastar tanto tempo com tanto sofrimento, gaste metade do teu sofrimento de joelho em oração. Gaste um tempinho na presença de Deus, crendo nele, confiando nele, entregando a ele toda a tua ansiedade. Gaste um tempo na presença de Deus. Você que está enrolado, você que quer se desenrolar, você que está amarrado, você que quer se desamarrar, você que está confundido, você que está todo amarrado pelo diabo, pelas coisas desse mundo, gaste um tempo em oração. Deus vai se mostrar para você, você vai ter experiência com o sobrenatural de Deus, e aí você vai voltar a crer de novo que esse Deus é o Todo-Poderoso na tua vida. Não vai ter mais problema na sua vida, nem diante de você, porque você vai ter experiência com o sobrenatural e com o Todo-Poderoso na tua vida. Você vai falar, eu estive falando com o Todo-Poderoso agora há pouco, e essa situação sai agora da minha frente em nome de Jesus. Você precisa ter
experiência com o sobrenatural de Deus, voltar de novo ao primeiro amor e falar: meu Deus, eu cansei de ser carnal, eu cansei de ser um crente carnal que mora no deserto, eu cansei de ser um homem aprisionado no Egito. Eu agora quero ser um homem que pisa em Canaã. Eu quero ser um homem da promessa. Eu agora quero ser um homem do sobrenatural. Fala assim, do sobrenatural. Fala assim, do sobrenatural. Fala, levante a mão, fala: eu quero ser do sobrenatural. Você crê nisso? Fala: eu quero ser do sobrenatural. Creia nisso, fala: eu quero ser do sobrenatural. Eu não estou satisfeito com uma vida cheia de natureza carnal, natureza incrédula. Eu não estou satisfeito com isso. Eu quero uma vida absolutamente sobrenatural. Quem é que quer uma vida sobrenatural? Aqui, dê um aplauso ao Senhor e fala: eu quero. Fala assim: eu quero. Você quer saber a fé que funciona? Você quer saber a fé que funciona? Eu vou falar isso e vou terminar. Você quer saber a fé que funciona? Quem quer? Fala assim: bispo, qual é a fé que funciona? A fé que funciona é a fé que coloca Deus no centro do negócio. Enquanto você está só achando que dá mais ou menos. Quando você está só na força do braço e na sua fé, experiência passada, mais ou menos. Até quando a sua fé é uma fé que está em Deus, na pessoa bendita do Senhor Jesus. Aí, meu querido do céu, a sua fé vai ter o Todo-Poderoso misturado nela. A sua fé vai ter aquele que resolve misturado nela. A tua fé vai ter o ser mais poderoso que já existiu e que sempre existiu. Deus vai se levantar e vai falar: agora eu estou vendo fé no teu coração. Agora essa situação vai mudar. Fala assim: meu Pai, eu me levanto hoje, porque a minha fé não é fé se o Senhor não estiver nela. Coloque o Deus sobrenatural na tua fé hoje, em nome de Jesus. Se ponha de pé. Ei, Shema, fecha os teus olhos. Fala assim: meu Deus, nesta noite eu me levanto para colocar o Senhor no meio, no centro da minha experiência de fé. Eu me levanto hoje para um tempo novo. A minha fé não pode ser baseada na experiência. A minha fé tem que resistir ao tempo. A minha fé não pode ser emocional. E a tua palavra, Senhor, não é uma boa ideia. É a soberana palavra do Criador. E nesta noite eu quero tomar posse disso, porque a minha fé não pode ser sem Deus. Eu tenho que colocar o Senhor dentro dela. Coloque agora o Senhor dentro da tua fé. Fala para Ele: eu creio e eu quero te servir. Eu creio e quero tomar posse agora.
da tua presença na minha vida, Senhor. Eu quero ter uma fé que me leve à comunhão, uma fé que me faça gastar tempo contigo, uma fé em ti, sobrenatural, que me faça superar todos os meus medos, uma fé fantástica em ti a partir de hoje. Levante a tua mão direita lá para o céu. Fala: Senhor Deus, toca na minha vida hoje, que eu quero voltar a ter uma vida espiritual cheia da tua presença. Cansei de andar tão longe, cansei de andar tão derrotado. Hoje eu quero dar esse passo de tempo, de persistência na tua presença, para o sobrenatural. Ei, Shepa Massore.